Eu vou Vamos lá. apresentar a Priscila, né? A Priscila tem mais de 8.000 atendimentos nos últimos 10 anos. Ela é terapeuta holística, psicanalista integrativa, espiritualista, numeróloga pitagórica e kármica, oraculista de tarô de Marcele Baralho Cigano, consteladora sistêmica familiar individual. Aliás, parabéns aos consteladores, né? Que foi dia de Verdade. constelador, Bem. hipnóloga e reikiana, né? E ela também tem especialização em metafísica da saúde, fisionomia facial, alinhamento de chakras e acupuntura auricular. Então é Meu Deus. fera, né? E aí hoje nós Imagina, vamos obrigada. conversar um pouquinho sobre essa questão da numerologia e da saúde. Então, para quem possa estar entrando agora pela primeira vez, né? A Health 5D é uma comunidade de saúde integrativa. Nós somos muito adeptas a essa questão do cuidado como um todo, da saúde integral. Então, Uma somos comunidade que vem para adicionar, né? isso, a comunidade que vem para adicionar. Então, nós temos nosso perfil no Instagram, temos também um canal no YouTube, onde colocamos lá as nossas lives que nós temos feito nas últimas semanas, últimos 2 meses, mais ou menos. E também, em breve, teremos um site da Health 5D com foco nos profissionais da área da saúde integrativa e nas pessoas que buscam tratamento nessa área. Então, fiquem aí atentos que daqui a pouquinho a gente já vai estar lançando esse site e a gente vai avisar nas nossas redes sociais. Então, vamos lá, Priscila. Hoje a gente vai poder conversar um pouquinho, né? Vai, né, gente? Boa tarde. Olha, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Eu estou muito feliz a gente estar participando dessa live e poder compartilhar um pouquinho o meu conhecimento aí sobre numerologia e o impacto que os números fazem aí nas nossas vidas, né? Isso. Então, a gente já pode começar falando sobre esse Vamos lá? impacto. Que impacto que a numerologia tem em relação à saúde, né? Uma pessoa que esteja precisando de cuidados na área da saúde, a gente, né, tem passado por esse período da pandemia, e aí a gente tem visto muitas pessoas necessitando desse cuidado. É, Sim. Como é que você, né, como numeróloga, terapeuta, Uhum. como é que você poderia ajudar? Bom, a numerologia pitagórica, né, ela foi criada por Pitágoras, que foi um grande matemático, filósofo, né, antropólogo. Poucas pessoas sabem, mas ele também era músico. Então, por meio da música, ele identificou que os números tinham sons, né, os números tinham características diferentes, né, sonoridade, né, porque na verdade é uma vibração, né, os números vibram. Então, na realidade, ele criou a numerologia pitagórica de acordo com o alfabeto romano. Então, a numerologia, ela se dá como, né, pelo nome da pessoa e também pela data de nascimento. Então, a data de nascimento, ela, na realidade, ela determina qual é o seu caminho de vida. E o nome, a gente consegue identificar aí qual é o seu destino, qual é a sua alma, como que você se mostra para o mundo, né? Quais são os seus talentos e quais são as características que você tem, que faltam, né? E aí os números, né? Como eu disse agora há pouco, eles têm vibrações e cada vibração tem uma característica, né? E aí, por conta disso, o que que acontece? Os números. Ih, ó, tá passando um carro aqui, gente, perto da minha casa. Vocês vão ver um barulho aqui, não liga, não, tá? Então, assim, os números, eles, na verdade, eles têm vibrações e cada uma delas tem uma característica diferente que causa algum problema ou não, porque ele vibra positivo ou negativo. Então, por exemplo, eles também têm cores. Então, por exemplo, olha, a cor, né, que a gente determina aí, vamos dizer assim, a cor da saúde que a gente fala, é a cor verde, né, que a gente fala na numerologia, a cor verde. Por que o verde? Porque é a cor da instabilidade, né, traz a estabilidade da saúde.
mas o azul também traz, o azul claro, né? Então, o azul claro, por exemplo, com o verde, ele traz. Então, o 6, né, que é o número 6 e o número 4. Então, como que a gente determina isso e como que a gente fala isso, né? A gente ajuda, na verdade, o paciente, né, a cliente que chega até mim, falando, olha, estou com um problema assim assado, né? Bom, primeiramente eu faço o mapa dele, identifico na realidade como é que ele está e que ano que ele está. E como que a gente calcula o nosso ano? A gente soma o dia do nosso nascimento com o mês do nosso nascimento e mais o ano vigente. Então, por exemplo, se a gente está em 2021, a gente soma, né, junto com 2021, que normalmente dá 5, né? 2021 dá 5. Então, a gente vai somar aí. Então, por exemplo, a gente soma, a gente tem um número que é a vibração daquele ano. De acordo com aquele ano, a gente sabe se a pessoa, como é que a pessoa vai desenvolver. Então, por exemplo, digamos que a pessoa esteja no ano 9, né? Então, eu somei o dia, o mês e o ano, né? De 2021, dá 9. Então, por exemplo, vai 2 do 2 de 2021, vai dar 9. Tá? Por exemplo, a pessoa que nasceu em fevereiro. Então, o que é esse 9? O 9 é o número da generosidade, da benevolência, do ajudar as pessoas, mas ele é o último número da numerologia. Então, também ele traz uma dificuldade maior de finalização. Então, se a pessoa, por exemplo, fica adoecida, ela fica doente por alguma questão, ela tem mais dificuldade de sarar nesse ano, porque demora mais, é um ano que demora mais. Se a pessoa, por exemplo, está no ano 1, né, que é o primeiro número, né, ele, na verdade, é mais rápido, porque é um ano mais, assim, ativo, entendeu? Já o ano 5, que é um ano mais, assim, de altos e baixos, a pessoa tem muito problema. Então, uma hora ela tem uma coisa, outra hora tem outra e tal. Então, e cada número tem também algumas consequências em relação à saúde. Então, por exemplo, o 9, ele dá mais problema nos olhos, ele tem mais uma dificuldade, como eu falei, de restabelecimento, né, de sarar, né? Ele tem mais dificuldade, por exemplo, também na questão da, da imunidade. Então, tem mais propensão para ter anemia, por exemplo, né? Então, tem alguns Tem números. muito. Posso fazer uma pergunta? Tem, de Pode. acordo com o número, você enxerga também uma propensão a desenvolver mais certos tipos de doenças relacionadas a Sim, certos órgãos? Não sei. Tem essa sim, por relação? exemplo, se uma pessoa tem excesso, por exemplo, né? Tudo assim é a questão do excesso, porque o equilíbrio é o que, na verdade, mantém, né, a gente. Então, assim, por exemplo, um excesso de número 5, né? O 5 é um número muito da liberdade, dos altos e baixos, é um número das viagens, da diversão, né? Eu falo que é o número do porra louca, né? Mas o número 5 traz, assim, um problema muito sério, por exemplo, no estômago, no Hum. fígado, muito assim, a pessoa é muito irritada, muito nervosa, então a pessoa fica muito irritada, muito nervosa, pode dar pressão alta, né? Então a gente sabe que no ano 5 pode acontecer esse tipo de coisa. No ano 1 também pode ter pressão alta, problema no coração, né? Então, sim, quando você tem um excesso de números, né? Que também, como eu falei para você, cada número tem uma cor, você está reverberando mais aquela cor, né? Que é uma cor mais acentuada. Então, ela traz uma coisa. Por exemplo, tenho muito 4 no meu mapa. Muito 4. E o 4, como ele é um número assim, muito, vamos dizer assim, do quadrado, né? A parte assim, mais estrutural, é o número do trabalho, estrutural, ele traz muito problema também de estrutura. Então, ele traz problema, por exemplo, no joelho, nas articulações, na coluna, né? Então, eu já tive problema no joelho, já tive bursite, eu já tive tendinite, eu já tive, né, problema na coluna. E isso, conforme você vai entendendo um pouco mais o mapa, você sabe que a pessoa tem uma tendência maior.
Então, você pode também indicar, falar, olha, realmente você está passando por um ano, porque realmente esse ano traz isso, ou então porque o seu mapa traz isso. Porque pode ser transitório, ou pode ser alguma coisa que você tenha mesmo, entendeu? Você pode desenvolver. E aí, conforme você tem isso, a gente trabalha, né? Conforme. E aí depende, né? Às vezes a pessoa passa, por exemplo, uma vez só para ver o mapa, então eu explico para ela. Se ela passa comigo, né, como em terapia comigo, eu trabalho com ela a parte também da saúde, aliando a numerologia com a metafísica, né? Aí eu faço isso também. E Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa tem essas tendências, né? Eu acho que o número dela vai chamar, né, mais certas características ou tendências, né, ou do ano ou do mapa mesmo, como você disse. Sim. E se a pessoa tem excesso, né, de algo, como você falou, o equilíbrio, que é realmente o caminho, né, do meio, para a gente equilibrar esse excesso, qual é a sua sugestão? Como que você trabalha, né, para equilibrar? Então, primeiramente eu vejo quais são os números que faltam nesse mapa, porque é essa composição, né, que está faltando. Então, por exemplo, a pessoa tem lá, como eu falei, tem um excesso de 5, mas ela não tem 4. Então, a gente tem que ativar o 4. Ela tem excesso de, sei lá, número 1, e ela não tem o número 2, que é o número da parceria. Então, o número 1 é da liderança, da independência, é da pessoa única, né? E o número 2 é da parceria, da cooperação, do relacionamento. Então, digamos que uma pessoa tem excesso de número 1 e não tem o 2, né? Então, eu tenho que ativar esse 2. A pessoa que tem o 5 lá, excesso, eu tenho que ativar um 4 para dar um equilíbrio. Então, eu, na realidade, sugiro a ela algumas sugestões de ativação. Como que a gente pode ativar um número? A gente pode ativar um número com letra, com cor e com pedras, por exemplo. Então, por exemplo, cada número tem uma cor, como eu disse. Então, a gente pode pedir para a pessoa, por exemplo, o número 5, a cor dele é esse azul marinho aqui, ó, tá? O azul marinho índio, né? O número 5. Eu quero que ele não tem 4, e o 4 é verde. Então, eu falo para ele assim, olha, diminui o azul escuro, né? E usa mais verde. Começa a usar uma pedra verde. Então, você pode usar um quartzo verde, né? Ou uma jaspe verde, enfim, uma pedra verde. E aí, por exemplo, o número 1, como eu falei, se ele tem excesso de número 1, ele tem excesso de vermelho. Então, ele não tem laranja, porque o número 2 é laranja. Então, eu falo, olha, então você tem que começar a usar laranja. E é tão engraçado, porque quem tem excesso de vermelho não gosta de laranja. Detesta laranja. Aí a pessoa fala assim, ai, mas eu vou usar laranja onde? Aí eu falo, sei lá, compra uma capinha do celular, né? Compra uma calcinha laranja, uma cueca laranja. Será que tem cueca laranja? Aí eu falo, olha, usa por dentro, né? Não tem dificuldade, compra uma fitinha laranja, amarra por dentro, né? Começa a usar uma caneca laranja, um marca-texto laranja, põe na mesa, começa a pegar esse, né? Então, eu brinco, né, com o paciente, mas eu falo para ele, olha, tem várias opções de usar, mas a pessoa sempre pensa que vai, tipo, usar uma camiseta laranja, né, uma coisa mais assim. E é engraçado, porque, assim, o número 2, que é o número do relacionamento, né, é um número que, na verdade, não é todo mundo que tem. É um número difícil de ter, na realidade. Não é que é difícil, mas é mais difícil de ter do que o número 1, porque o número 1 é a letra A, por exemplo, a letra S, né? É o número 1. Então, muita gente tem A, tem S, né? Mas J também é 1. E o número 2 é a letra B, né? É a letra, a letra B, a letra. Deixa eu ver a outra letra que traz o B. Nossa, agora me deu branco. T, a letra B. Então, na verdade, o que acontece? É difícil ter T, você ter B, né? Não é fácil. Todo mundo tem B, tem T no nome? Não tem. Então, o que acontece? O número 2, ele tem que ser ativado por todo mundo, no final das contas, né? Inclusive, em 2022 agora, né, o próximo ano que a gente vai entrar, olha quanto 2 que tem. É verdade. Mas por ter tanto 2
seja, isso já significa que ele já está sendo ativado em todo mundo? Ou o que que isso, na verdade, diz pra gente? Tem que ter um ano que tenha muito 2. Então, ele sim está sendo ativado, como ele já está sendo ativado desde o ano 2000, né? Se a gente for Sim. pensar, porque a gente já tem 2 aí. Mas, quanto mais 2 tem, mais ele é ativado. A sequência de 2, né? A gente sabe que existem portais, né? Então, no caso do ano de 2022, a gente inclusive tem um número mestre, que é o 22, tá? Que são 2 números 2, né? Mas a gente tem 3, 2 e um 0. Né? O 0 representa o divino e o 2 representa o relacionamento, a cooperação, a dedicação ao outro, o cuidado com o outro. Então, o que acontece? Ele está sendo ativado? Sim, ele está sendo ativado no mundo inteiro, né? Porque é o ano. Porém, para você se dar bem com esse ano, você tem que se ativar. Você tem que estar compatível com essa Então, energia. deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que o ano ser 2022, ter muito 2, ele quer dizer que ele vai trazer mais desafios em relação a esse 2, né? Que é a família. Sim. E aí, se você não tiver esse 2 ativado em você, esse desafio vai estar mais difícil. Isso, na verdade, é o relacionamento. E a sequência, 2 mais 2 mais 2, dá 6, que é o número da família. Então, o ano que vem vai ser o ano voltado para a família, sim, né? Que é o ano 6. Família, relacionamento, dedicação ao outro, cuidado, saúde, né? Que o número 6 ele é muito voltado para a beleza e para a saúde também. A cor dele é azul claro, é um azul anil claro, assim, não é azul escuro assim, é um azul mais, sabe, mais claro. Com azul E o bebê, 2 pode ser um azul bebê. ele é um pouquinho mais forte que o azul bebê. Ele é um azul meio assim, ele é um intermediário, assim. Ele é um azul mais escuro que o azul bebê, mas ele é mais claro que o azul escuro, sabe? O azul marinho. Ele é um azul No meio do cobalto, assim, não sei explicar. Isso. Ele é um azul meio no meio do caminho. Então, assim, realmente as pessoas, elas precisam estar assim, vamos dizer assim, de acordo com esse Alinhados, número, né? De algum... alinhadas a esse número exatamente, para que elas se deem bem nesse ano, né? E aí a gente pode aí também falar um pouquinho desse ano, que a gente vai ter, que até separei aqui, deixa eu ver se eu separei, juntei de Ó, a volta, Neuza não tá tá? falando ser um azul turquesa. Ele é um pouquinho mais escuro que azul turquesa, Neuza. Deixa eu ver se eu acho A com gente vai ter que azul. pegar aquele quadro da Pantone para ver lá qual é. Poxa, Larissa, atrás de você, você tem Ele é um todos esses azul tons de azul assim, atrás de ó. você, ó. Pois é, ó, aqui atrás. Ele é um azul assim, ó, tá vendo? Ele não é um Ah, azul assim, ele é um pouquinho mais claro que é aquele esse, azul tá? bique da tampa da É um caneta azul Bic. royal, Isso, né? mas Azul Um azul meio royal. royal, um Royal. pouquinho mais claro que o Bic, Essa é exatamente. uma cor boa para passar o ano novo Isso. sagrada? A Alessandra é um pouquinho só mais clarinho. Mas isso mesmo, o azul vai ser uma cor importante aí para 2022. O azul e o laranja também, a gente pode esquecer do laranja, né? Mas, ô O laranja. Priscila, você E acha que pode essa falar. é uma cor boa para a virada? Esse azul Uhum. para a virada de 2022? É uma cor boa para virada. Azul royal, o próprio laranja, dourado, porque 22 a cor é dourado, que é o Ah, número do mestre, né? O que é um número mestre, né? A Andrea está falando azul anil. Isso, azul anil, exatamente. O que é um número mestre? O número mestre é um número altamente evoluído espiritualmente. Então, o que é um número altamente evoluído, né? Quando a gente vê um mestre, a gente sempre imagina que o mestre ele vai passar o conhecimento para a gente, né? Então, ele vai passar para a gente o conhecimento, as informações, ele vai fazer uma mediação, de repente, né? E o número 22, ele é um número que ele passa o conhecimento e faz você realizar sonhos. Então, você concretizar sonhos.
né? Porque o 22, ele é um número mestre concreto, né? Ah, um beijo. Tá mandando um beijinho, beijinho. Então, assim, na realidade, ele é concreto. Então, né, o que esse 22 vai trazer para a gente, né? Ele vai trazer a possibilidade da gente realizar coisas que a gente não tem realizado ultimamente, né? E se a gente pegar, assim, com base, né? Eu vou fazer uma conexão aqui, que eu sempre faço, porque a numerologia pitagórica, né? Ela vem lá de trás, né? 500 anos antes de Cristo, né? Quando Pitágoras ali foi atrás disso e que vem da Cabalá, dos judeus e tudo mais. Então, o que acontece? Ela tem uma consonância também com o tarô de Marsella. E se a gente for pegar aí, né, na verdade, as cartas, né, para a gente poder fazer uma conexão, a gente tem, por exemplo, se a gente dividir, né, a gente tem, olha só, 2022. A gente tem o 2. E o 2, o que é? O 2 é uma carta que é a papisa. Então, a papisa, deixa eu pegar aquela aqui, eu vou mostrar para vocês. E o que é uma papisa, né? Não existe papisa, né, gente? Todo mundo sabe que só tem papa, tem papisa, né? Então, a história da papisa lá atrás, a história que contam, né? É que a papisa, ó, a papisa, ela, na verdade, queria muito ser papa. Ela queria muito ser papa. E ela, sim, ela, tanto é que não dá nem para ver o que ela é, se ela é homem, se é mulher, né? Porque ela tá toda... Sim. Então, ela, na verdade, se fantasiou, né, de homem, vamos dizer assim. E ela cortou o cabelo, não sei o quê. E ela foi lá e foi ser papa. E ela foi ser papa. Só que aí, como é que descobriram que ela era mulher? Porque ela estava grávida. Então, a papisa, ela é uma papa, né? Mulher, ou seja, não existe, né? Que surreal essa história, grávida. Né? Pois é. Mas aí, o que traz isso, né? A papisa grávida, né? A papisa grávida, ela traz muito, assim, a questão da espiritualidade, e ela é o número 2, tá? Tá bom? Então, assim, traz a questão da espiritualidade, traz a questão muito, assim, do mistério, das coisas escondidas, e também traz a questão da fertilidade, da gravidez, né, da intuição. Então, 2022, a gente tem 3 papisas, vamos dizer assim. A gente tem um ano aí muito fértil, um ano de nascimento, um ano de pessoas querendo engravidar, né? Tal. E também, mas talvez, de projetos novos? Projetos novos, sim, de parceria, de parceria, né? Como é que fala? De fecundação de parcerias, né? Pode então, ser seria um também. ótimo momento para quem está querendo começar alguma coisa nova, fazer um recomeço, ou alguma coisa assim. Isso. E também, né, voltado para a questão da mulher aí, quem quer engravidar, quem quer, né, constituir família, porque é o ano da família, é o ano do relacionamento afetivo. Só que aí que tá, quando a gente tem um número do relacionamento afetivo, né, a gente também tem a questão do questionamento do relacionamento afetivo, porque todos os números vibram positivo e negativo. Então, a gente também precisa aí trabalhar essa questão do questionamento, né? Então, pode ser que também algumas pessoas questionem, né? Será que eu tô num relacionamento certo? Não tô, né? O que eu vou fazer com isso? E aí ela vai ser um ano de decisão, um ano que você vai decidir. E tudo isso, né, gente, também a gente tem que lembrar que é tudo de acordo também, né, em consonância com o seu mapa pessoal. Isso é uma coisa geral, mas também precisaria ver, né, o seu mapa pessoal para ver como é que está em relação ao ano, né? E aí eu queria falar mais uma coisa. Então, por exemplo, então a gente tem a papisa, né? E a gente tem também o número 20, né? Se a gente for pensar, não é 20? 20 e depois 22, né? Então, 20 é um número do julgamento,
tá? Que é a carta do julgamento. E nós estamos tendo essa carta do julgamento já faz um tempo, né? Porque a gente está em 2000 e tanto, né? 2000 e tanto. Então, esse 2000 e tanto já está faz tempo aí. Então, o julgamento é o quê? É a cobrança. É a cobrança, é a ordem, né? Aquilo que eu falo que é o superego, né? Aquele que está falando, e aí? Então, você está fazendo certo? Você está indo pelo caminho certo? Como é que você está fazendo, né? Mas é que assim, não tem certo nem errado, né? São escolhas. Mas assim, a questão do julgamento é a questão assim, a cobrança, né? De si mesmo. Né? Eu estou indo atrás do meu autoconhecimento ou eu só estou reclamando? Né? Eu digo assim, eu estou sem trabalho por causa do mundo. Né? Ou o que eu estou fazendo para ter trabalho? Né? Eu não consigo tal coisa, mas o que está fazendo para ter tal coisa? Então, o julgamento é muito isso, né? E aí, a próxima, o 22, é o louco, olha isso. Número mestre traz o louco, que é a última carta do tarô de Marcélia. São 22 arcanos. Arcano significa mistérios, né? Então, na realidade, o que acontece? O louco, ele nem tem número, né? Que é a carta 22, que mostra ele começando de novo. Olha só, tá vendo ele embora? Sim. Ele começando de novo, né? Então, ele começando de novo. O que é começar de novo? O louco, ele quer uma nova jornada. Ele quer começar de novo uma nova jornada. Ele quer, na verdade, trilhar aí o tarô inteiro. Vamos dizer assim, as 21 cartas do tarô de novo. Lembrando que o ano passado, a gente estava no 21, que era a penúltima carta do tarô, que era alcançar a realização. Então, se a gente for pensar, eu estou procurando ela aqui, se a gente, essa carta é a 21, tá? Só que se a gente for pensar, 21 dá 3, né? 3 é um número do renascimento também. Mas ele, na verdade, ele é um número do final, né? Chegar ao final. Então, se a gente for pegar aí essa coisa da pandemia, não sei o quê, a gente tem o julgamento chegando ao final, né? Vamos pensar assim? Chegando ao final desse julgamento. E agora a gente tem o julgamento e o louco. Então, o que o louco faz? Fala, então, né? Já deu, né? Já deu, né? Vamos começar de novo isso aqui, porque já deu. É como se você tivesse conseguido, tivesse vindo, né, num caminho onde você veio enfrentando uns desafios. Aí, esse ano de 21 foi um ano que realmente, né, trouxe um peso para você resolver, né, as coisas que tinham que estar sendo resolvidas. E ano que vem seria um ano onde você estaria refletindo em como deixar realmente aquilo para trás de vez e começar com tudo que você já adquiriu ao longo desse processo de autoconhecimento, né, de desafios que você superou, e agora você conseguiria talvez colocar aquilo, né, para funcionar em prática e falar, agora vamos sair disso, já passou, já aprendemos, já caímos, já levantamos, agora como que a gente vai usar tudo isso para a gente poder, né, levar novas possibilidades, né? Seriam novas possibilidades podendo ser colocadas na prática. Exatamente. E o louco, assim, né? Muita gente vê o louco como uma carta muito negativa, porque ele é desorientado, né? Na verdade, né? Ele tá indo embora, o cachorro tá chamando ele e tal. Mas, na verdade, não, ele não é desorientado. Ele resolveu que ele quer ir embora, ele quer começar de novo. É o que a gente considera louco, né? A pessoa que vai e faz. Nossa! Isso, a pessoa que ousa, a pessoa que decide fazer uma mudança significativa na vida dela. Então, na realidade, aquela coisa, né, da estabilidade total não é uma coisa, vamos dizer assim, ok, né? A gente viu com a pandemia que não adianta isso. Você tem que ter aí jogo de cintura para poder lidar com as adversidades da vida. Então, o louco, ele fala, então, gente, vamos mudar, porque daquele jeito ali não tá dando certo, entendeu? Vamos começar de novo. Mas vamos começar de novo legal, né? Porque, e aí 22 dá 4, não dá? A gente precisa de um homem, né?
Porque não tem a papisa, a gente precisa do imperador, né? Então a gente precisa de um homem e precisa de trabalho, porque 4 é o número do trabalho. Então vai ser um ano de muito trabalho, de muita organização, de muita disciplina, né? E esse louco, ele vai atrás daquilo que ele deseja, começar uma nova jornada, né? E deixando assim, vamos dizer, vamos pegar aí essa frase, né? As crenças limitantes para trás, os julgamentos das pessoas, das outras pessoas para trás, né? Para eu poder fazer aquilo que eu realmente desejo. Porque senão eu fico presa a esse julgamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque até depois eu vou colocar da Andréa também, que está te fazendo uma pergunta. Mas como é o ano 6, né, que você falou, tem a ver com saúde, então você está falando também eu não falei do 6. que tem pode falar. que você tinha falado no início, né? E ela também colocou aí, e que tem a ver com saúde. E você está falando aí de possibilidade de botar em prática novos projetos e tal. Então, assim, quem está, por exemplo, buscando mudar o estilo de vida, quem está buscando melhorar de alguma condição de doença, quem está num processo de cura de adição, né? Esse trabalho, às vezes, mais complicado, né? De uma adição a álcool, a cigarro, enfim, o que quer que seja. Esse ano é um bom ano para essa pessoa ir fundo e melhorar? Sim, Fundo no é sentido um, de é seguir um na melhora. excelente ano. Sim, ela tem que fazer sempre uma escolha. Também queria falar disso. Porque, assim, o ano 6 também ó, é o ano dos enamorados, tá vendo? Que é o ano do relacionamento. Não sei se dá para enxergar bem, que nós temos aqui Dá. um homem e 2 mulheres, né? Então, ele está entre a mãe e a namorada, vamos dizer assim. E o cupido está em cima. Então, assim, ó, ele olha para a mãe, ele olha para a mãe, mas a namorada, ele pega na namorada, tá vendo? Então, na realidade, é um ano de você tomar decisões e fazer escolhas para você, né, para seguir em frente. O número 6, ele também traz resolução de problemas, entendeu? Ele gosta de resolver problemas. Do lado negativo, vamos pensar assim, né? Todo número, como eu falei, tem um lado positivo e negativo. Ele traz muito essa coisa da carência, né? Da dependência, tô falando emocional, né? Da dependência emocional, é muito sensível. Então, tanto o número 2 quanto o número 6, eles têm essa energia de mais fofos, né? Vamos dizer assim, porque são números mais femininos, são números mais de cuidado, né? De ajudar o outro. Então, é um ano de cuidar muito do outro, de se dedicar muito ao outro, né? Um ano muito assim amável. Então eu não vejo um ano assim de brigas e muitas discussões. Eu vejo um ano mais assim agradável, um ano mais gostoso, um ano mais, sabe, Mais de leve. amor, vamos Mais dizer assim. leve. Mais A gente está leve, precisando de muita exatamente. leveza, né? Porque foram Sim, anos sim. Mas a leveza diferentes depende para... muito também, né, de você, né? De como que Isso, você vai exatamente. processar essas, né? Porque senão você, por exemplo, o número 6 pode deixar você deprimido, né? Você pode ficar muito dependente do outro, né? Então, sabe, isso daí também não é legal, né? Mas é por isso que eu tô falando, o número 6 você tem que fazer uma escolha. Você não pode ficar entre uma coisa e outra. Você tem que escolher, tem que fazer uma escolha. Então, assim, ó, eu vou ficar, que nem, vamos dizer assim, né? Pegando de volta aqui, né? Cadê o julgamento? Pegando de volta aqui o julgamento e o louco, né? Então, assim, eu vou fazer uma escolha. Ou eu vou escolher ser julgado, né? Ou eu vou escolher ir embora, né? Então, assim, se eu escolher ser julgado, eu vou ficar lá travado, né? Ai, porque o que vão pensar de mim? Ai, que loucura! Ai, não dá, não vou fazer. Ai, meu Deus, não é possível, né? E o louco vai falar, não, eu vou fazer. Eu decidi que eu vou fazer, entendeu? E eu vou seguir em frente porque eu acho que isso é o melhor para mim. Muito bom, Mas com muita responsabilidade, porque ele vem de um 4.
Então, o 4, ele é muito responsável. Ele não é uma coisa desorientada, entende? Por isso que esse louco, ele não é um louco, vamos dizer assim, um louco qualquer, entende? Ele é um louco que vem desse 22 mestre, que é um ano muito mais, assim, vamos dizer, concreto do que o 21, vamos dizer, né? Tá? Tá, agora vou puxar aqui a pergunta da Andrea. Priscila, esse ano será um ano 6, certo? Sim, você já respondeu, né? Para quem tem Uhum. no 6, é bom ou tanto faz? Quem tem o quê? 6? Não Número entendi. de destino 6. Ah, sim, é ótimo. Quem tem número de destino 6 é ótimo. Como que a O gente faz destino o número 6, de destino? Como é que a gente calcula? o destino é a somatória do nome completo. Então, na verdade, o nome completo você vai ter que pegar aí uma tabela, né, pitagórica, e ver qual letra é qual número, né? E aí você vai somar todo ele. Quando você soma todo ele, você vai descobrir o seu destino. Então, o destino 6 é um destino. Ele vai para dois lugares, na verdade, o destino 6, né? O destino 6 ele traz essa questão da constituição de família, né? De ter filhos, de casamento, né? Do relacionamento. Mas ele também vai, por exemplo, para uma área de saúde. Então, por exemplo, a pessoa pode, por exemplo, sei lá, resolver um problema de saúde dela, ou então ela vai fazer medicina, odonto, sei lá, fisioterapia, enfim, qualquer coisa nessa área, né, de trabalhar com isso. Então, o destino te leva, né, ou para a área da família, ou para uma área profissional da área da saúde, da beleza, né? Então, se Opa! deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Voltou. Gente? Tô. Voltou? Ah, deu uma travadinha. Então, assim, se ela está no ano 6 desculpa, se a gente está no ano 6, ela tem esse destino 6, e aí dependendo de como ela está lidando com esse destino, é muito positivo. Então, por exemplo, vamos supor que ela quer casar. Ela casa. Se ela quer namorar, ela namora. Se ela quer arrumar um trabalho nessa área, né? Ela arruma, sei lá, alguma coisa assim. Se ela quer cuidar da saúde dela, ótimo, ela vai cuidar. Né? Tem diz, eu quero agora começar a academia, tá no destino 6, tá no ano 6, nossa, vamos embora, você vai ficar maravilhosa. Entendeu? Então, isso daí é uma questão. Mas tem que trabalhar também aqui, né? Porque lembra que eu falei, vocês traz muito essa questão da depressão, da dependência, da carência, né? Do isolamento, né? Então, ela precisa do outro, né? Então, tem essa questão. E só uma pergunta. Como você falou que é Claro. um azul royal, né? Um azul mais royal. Tem como você falar um pouquinho, então, da relação, então, desse ano com o chakra, né, do terceiro olho, que seria também essa mesma cor? Sim, é aqui, né? Sim, exatamente. É por isso que eu falei que era o ano 22, né? O 22 mestre, que na verdade tem tudo a ver, porque é um ano 6, então a gente também pode pegar aí uma pedra lápis-lazuli, que é uma pedra dessa cor, acho que tá mais fácil de, não sei se alguém conhece a pedra, mas eu acho que eu devo ter ela aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho ela em algum lugar. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos dessa cor. Mas é isso mesmo, é um pouquinho, exatamente, mais ou menos isso. Então, assim, a lápis lazuli, ela inclusive tem essa cor. Então, esse chakra é o chakra frontal, que traz muita questão também da intuição, né? A gente tem o chakra coronário e o chakra frontal. Os dois, eles trabalham com a parte da intuição. Mas a questão do terceiro olho é a intuição de, vamos dizer assim, de ver, né? De sentir, de ter essa coisa do sentir. Olha, eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa. Então, é muito legal que você sinta e siga a sua intuição. Trabalhe a sua intuição, né?
O 22 Mestre, que é esse ano que a gente vai entrar, ele é um ano muito especial por isso, né? Ele é um mestre, então ele traz, assim, uma energia muito forte. E você vai ser cobrado por isso, né? Olha o julgamento, cobrar para você trabalhar a sua espiritualidade. E aí, de novo, espiritualidade, não estou falando de religião, né? Sim. Espiritualidade, estou falando de equilíbrio emocional. Porque as pessoas confundem um pouco, né? A espiritualidade, uma questão de buscar uma religião e tal. Não é isso. Na verdade, você precisa buscar um centro, né? Um pouco mais essa questão do seu íntimo, essa questão mais assim do equilíbrio emocional. Então, buscar uma terapia, buscar alguma coisa que você goste de fazer, né? Algum hobby, né? O trabalho que você gosta, traçar aí os seus desejos, os seus sonhos para que você possa realizar nesse ano. É bem bacana. Muito bom, muito bom. Então, você diria que assim, quem está buscando essa área também do autoconhecimento, né, de se aprofundar, esse ano também seria um ano propício Sim. a isso. Sim, é um ano muito, exatamente. Provavelmente é um ano assim que muita gente vai começar a procurar. Como eu falei, é um ano muito feminino, né? Então os anos femininos eles têm uma tendência maior, né? Os números, né, femininos eles têm uma tendência maior a ter uma sensibilidade maior e uma busca maior por isso, né? Quando você está muito racional, você fala, ai, que bobagem, eu não vou fazer isso, né? Para quê? Não sei o quê, né? Mas quando você está mais assim, né, emocional, você fala, acho que eu preciso, né? Vamos buscar uma coisa. Então você está mais aberto a isso. Então é um ano sim que é muito legal, né? Se a pessoa puder buscar, né, seria muito interessante, porque é com o autoconhecimento que você evolui e você alcança aí a espiritualidade, né, o equilíbrio emocional, a intuição, né? Abre, né? Não sei se alguém que já quem está assistindo, né, já ouviu falar da glândula pineal. A glândula pineal, ela está no meio da nossa cabecinha, aqui nessa altura do terceiro olho, né? E que a gente está falando do terceiro olho. Então, a glândula pineal é uma glândula que ela produz a melatonina, que gera, né, o hormônio do sono. Então, muita gente que tem dificuldade de dormir, por exemplo, é porque essa glândula pineal ela não está funcionando, ela está calcificada. E por que ela está calcificada? Porque muitas vezes a nossa amígdala cerebral, que fica aqui atrás da nossa cabeça, ela está muito ativada. E o que é a amígdala cerebral? Ela é, na realidade, é aquilo que o cachorro, né, o bichinho ataca, sabe? É a glândula que faz a gente atravessar a rua e não ser atropelado. Mas, ao mesmo tempo, se ela estiver muito ativada, eu não faço nada, né? Eu fico travada, né? Porque eu não posso ir para lugar nenhum, porque vai acontecer tudo. Então, eu estou muito na tensão aqui, né? Eu estou muito, assim, raivosa, na tensão e não sei o quê. Então, na verdade, o que acontece? Você não relaxa, a sua glândula pineal, ela não funciona. Então, você não dorme, você não trabalha a sua intuição, nada disso. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas seria a meditação, né? Trabalhar as cores, né? Que cores sei lá, o você alinhamento. sugeriria? Que cores você sugeriria para essas pessoas que estão? Porque isso é uma queixa muito comum, né, da gente ouvir ultimamente, não só pela pandemia, a pandemia acentuou, mas nos últimos anos as pessoas têm se queixado muito dessa questão e a gente sabe, né, a parte de eletrônicos, luz, televisão. E foi Então, um ano de muito medo, né, Larissa? Foi um ano de não, muito medo. E isso a gente fica muito né, ou a gente foge, né, como a Alessandra luta e disse aqui, né, o fuga, sistema de luta e fuga muito ativado. A gente ficou sem saber o que fazer, a gente foge, a gente fica, a gente, né, faz alguma coisa, toma uma decisão. O medo ele trava, né? O medo paralisa, né? O medo bom é aquele que faz com que você não se... Eu sempre brinco falando o seguinte, assim, o medo bom é aquele que não faz você entrar no mar e morrer afogado.
Ele que te tira, né? Mas, exatamente. Aquele que fala assim, olha, eu vou até aqui, né? Então é aquele medo do limite. Mas o medo ruim é aquele que você nem entra na água, né? Porque você acha que se você entrar, você vai morrer. Entendeu? Então, e muita gente tá um pouco nessa questão, né? Então, assim, eu creio que, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa aprender a fazer é respirar. Porque muita gente não sabe respirar. Então, o que é respirar? Eu sempre ensino, né, aos meus pacientes que você precisa respirar, assim, sei lá, umas 5, 6 vezes profundamente, né, e soltar para você voltar a si, né, para sua respiração começar a funcionar, entendeu? E aí, quando você começa a respirar de uma forma que você não está mais prestando atenção na respiração, pronto. Aí você já está começando a meditar. E as pessoas têm uma coisa assim, ai, porque meditação eu não posso pensar em nada. Não, gente, não é isso. Meditação é mente em ação. Meditação. Tem nada de não pensar nada, não, é o contrário. Está presente. Tem que pensar tudo. Tudo. Vem tudo na cabeça. Vem todos os problemas e tal, mas eu estou respirando. Então, se eu estou respirando, eu estou sabendo lidar com aquilo. Então, né, porque quando você respira, é físico, oxigena o cérebro. Então, aí eu fico mais calma. Uma posição então, de observador, né? E não de identificação. Exato. Você não está ali se identificando com cada problema. Você se coloca numa posição onde você está só observando conforme elas passam. Né? Isso mesmo, Paulo, exatamente. E aí aquilo vai passando, e você vai lidando com aquilo, entendeu? Vendo aquilo de uma forma, né? E aí depois, quando passa, né? Quando você termina, a sua mente, né? O inconsciente é muito maluco, assim, né? Depois ele sabe lidar com isso de uma forma mais fácil. E daí, se acontece de novo uma coisa parecida, de novo, aí é mais fácil. Então, cada vez mais vai ficando mais simples e mais fácil. Entendeu? Então, quanto mais, né, eu entro no desespero, eu fico mais nervosa e tudo mais, pior é, né? Aí, quando você perguntou, Larissa, a respeito disso, o que a pessoa pode fazer? Então, respirar, né? E assim, o ideal também seria, sei lá, fazer um alinhamento de chakras, né? Porque a gente tem os 7 chakras principais no nosso corpo e é por onde entra a energia. Então, a energia entra pelo chakra básico, né? Que é a parte sexual, que é por onde a gente nasce, na realidade. E aí, ele vai subindo, né? Então, até assim, mais ou menos na altura do estômago, aqui do umbigo, os chakras, eles são mais carnais, vamos dizer assim, né? Quando passa assim para cá, né, o chakra do coração, né, já para cima, né, que é o do coração, o laríngeo, frontal, aí já é mais emocional e espiritual. E não é à toa então, o coração, aqui, né? Ele faz um intermédio ali. Então, o coração e o laríngeo, eles trabalham juntos, né, que na verdade é mais emocional, e aqui já é mais espiritual. Por isso que muita gente tem problema na tireoide, né? E que é uma glândula super importante, né? Que fabrica hormônios super importantes para o nosso corpo, e muitas vezes não tem nem noção, não tem nem ideia, tá? Que isso daqui, ó, trava porque você não fala, porque você não expressa, né? Porque você não expressa. E outra coisa, quem tem problema também na tireoide tem muito problema de autoestima. Então, é uma questão assim que a pessoa fica voltada para dentro. Não consegue viver a sua verdade, né? E engolir sapo trava toda a tireoide. E isso prejudica o coração. E o coração prejudica a tireoide. São coisas assim, juntas. Tudo interligado. Tanto é que você vai no cardiologista, ele pede o quê? Ultrassom da tireoide.
ele pede Os lá níveis de sangue. hormônio, a tireoide. Você vai no endócrino, ele pede também, junto com a coisas do coração, que ele quer saber como é que estão, até mapa da pressão e tudo mais. Por quê? Porque uma coisa está ligada na outra. Uma coisa está ligada na outra, gente. Né? Por exemplo, quer ver uma outra coisa? Chakra básico. Chakra básico é o chakra da parte sexual, né? Pega essa parte da lombar aqui, sabe? Essa parte aqui. Chakra básico, já fala isso, básico, da base. Então, é o chakra mais carnal que a gente tem, né? Tanto é que é sexual. Se esse chakra está desalinhado, eu tenho problema de sobrevivência. O que é sobrevivência? Trabalho. Pessoas que estão com problema de trabalho, que não conseguem trabalhar, que não conseguem emprego, que tem preguiça, que tem dificuldade de ter iniciativa para fazer as coisas, tá com problema no chakra básico. E aí, como é que eu ativo o chakra básico? Chakra básico, para ativar, eu sugiro para os meus pacientes usar mulheres, né, calcinha preta ou vermelha. E homens, cueca preta ou vermelha. Porque a cor do chakra básico é vermelho e preto. Então, se eu uso, ou pode ser pedra, mas é que pedra fica difícil de colocar ali, né? Mas é que você fique deitado e coloca a pedra. Mas as cores são essas, né? Vermelho e preto. Você sabe que às vezes tem um paciente homem que fala, nossa, mas eu não tenho cueca, eu só tenho cueca branca. Cueca branca e cinza. Eu falei, então vai comprar, vai no shopping e já compra, tipo, 3 pacotinhos de cueca preta. Ô, Priscila, agora, só pegando o gancho no que a Neuza tá falando aqui, que ela falou, eu não tenho tireoide, tive que tirar. Então, mesmo que a pessoa tenha que ter retirado o órgão, mas a gente trabalha a energia do órgão que tá, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Sim, mesmo que a gente não, ô Neuza, mesmo que a gente não tenha o órgão mais, a nossa mente, né, e o nosso corpo, nossa mente entende que a gente tem, entendeu? Nossa mente entende que a gente tem. Tanto é que uma pessoa, por exemplo, às vezes tira o útero e sente cólica. Não sei se alguém já Amputação ouviu também, falar. né? Que amputa uma perna e sente que a perna ainda está ali. A perna e sente dor. Exatamente. Tem até uma fisioterapia do espelho, que você tem que colocar um espelho para a perna para mostrar, porque ele tem que entender, né, que ele não tem mais. Mas o que acontece? Porque para tirar a dor, né, nesse caso. Então, o que acontece? Mesmo quando você não tem, você tem que alinhar, porque nós temos o chakra laríngeo, e aqui existe um portal. Então, mesmo que a tireoide não esteja aqui, existe uma garganta, existem outras glândulas, né? Existem outras coisas aqui, né? As cordas vocais, tudo mais. Então, essa região aqui, né, também precisa ser ativada, né? A cor aqui do chakra laríngeo, aí sim é azul turquesa. Aqui, ó, azul turquesa. Você pode usar uma turquesa aqui, né? Que aqui ajuda bem, né, o chakra laríngeo, a ativar essa região aqui, né, para falar. Eu sempre aconselho, por exemplo, criança que tem dificuldade de falar, né, usar o número 3, que é a letra C, tá? E as cores amarelo e turquesa. Amarelo porque o 3 é amarelo, tá? Que é o número da comunicação, e o chakra laríngeo, ele é azul turquesa. Então, aí eu falo para usar também uma pedra turquesa, ou tem outras pedras, assim, também, que você pode usar. Mas, tem outras pedras. Mas essa cor é muito boa, né? Às vezes põe um lenço aqui e tal, turquesa e tal, ajuda bem. Mas você tem que ativar sim, você pode até usar isso, Neuza. Você pode usar essa azul turquesa, por exemplo. Tá? Então, agora ela até comentou que ela também não tem útero, não tem a vesícula, mas entra na mesma... A energia está ali, né? Não tem jeito. Isso. Exatamente. Então, assim, esses chakras aqui todos, eles podem ser ativados e não tem nenhum problema, porque são portais, né? Eles são portais, então
não tem nenhum problema. O ideal seria, na verdade, você... Deixa eu ver se eu acho aqui uma carta. Aí eu tenho aqui, ó, gente, vou mostrar para vocês. Dos 7 chakras, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque daí o que você pode pegar, pega na internet mesmo, todas as cores, né? Porque você tem que pensar assim, por exemplo, entrando, né, vermelho, né? Depois laranja, depois amarelo, né? Depois verde, rosa, e aí depois azul turquesa, depois azul mais escurinho, né? Olha aqui o chat. Ó, É tá só um vendo? trabalho de visualização, né, Priscila? Você pode fazer o alinhamento de Isso. pedras, mas também pode fazer a visualização, não é isso? Pode fazer, exatamente, você pode fazer a visualização e vai entrando, né? Então vai entrando, você vai imaginando a cor entrando pelo portal. Então vai entrando a cor, né, vermelha, depois laranja, depois amarela, depois o do coração é a mangueira que eu falo, né? Que é verde e rosa, né? Porque tem algumas pessoas que falam que é verde só, mas tem rosa também. Que o quartzo rosa é muito legal. Então você pode colocar um quartzo verde com quartzo rosa aqui no coração. Para pessoas que têm muito arritmia, problema de peito assim muito angustiado e tudo mais, pode colocar 2 pedrinhas, né? Que é Ótimo. o quartzo rosa e o quartzo verde aqui no coração, que dá uma ajudada aí a ficar um pouco mais calmo, entendeu? Agora, a Andrea também falou que pode usar em relação às cores dos alimentos. Realmente, a gente tem uma infinidade, né? Pode, E a Alessandra está lembrando pode. que a gente fez um post, então, lá no nosso perfil da Health Today, a gente fez esse post sobre as cores dos chakras. Então, tá bem legal. Quem puder, dar uma olhadinha lá, que tá bem explicadinho. Então, e Com as isso mesmo, pedras, você né? pode Com as pedras. E você pode comer, sim. Você pode, por exemplo, que nem eu falei do ano que vem, que vai ter muito laranja. Você pode comer cenoura, abóbora, né? É, assim, alimentos que têm essas cores. É difícil comer alimento azul, né? Estilo, o Mas estilo é assim, azul, só não é tão fácil tem de achar. sorvete, né? Tem sorvete azul, É, né? Tem umas coisas assim, né? Mas são agora, muito interessantes. Priscila, para a gente encerrar, tá? Porque a gente já até passou aqui da nossa horinha. Claro, claro, Vou claro. até puxar a pergunta que a Alessandra fez, que eu acho que é legal para fazer um fechamento. Como você concilia nos seus atendimentos a questão da numerologia, da psicossomática do corpo e todas as suas formações? Ela botou assim: eu acredito que não dê para dissociar. Não dá, né? Tanto é que eu falei um monte de coisa aqui que não tinha a ver com a numerologia, né, gente? Mas que Porque se integra, né? Que tem a ver. que vai Afinal, integrando, né? Uma coisa com outra e tudo mais, né? Então, na realidade, é assim, claro que eu conecto tudo, né? Então, quando eu atendo o paciente, tem alguns pacientes, por exemplo, que não fazem a numerologia, né, comigo, assim, eles, na verdade, vêm para uma terapia, né? Porque eu sou psicanalista, então quero uma terapia, mas eu faço a numerologia porque, com base nela, para mim é importante, né? Eu saber as coisas e até que, assim, se é uma pessoa que está aberta a isso, eu vou falar para ela. Mas, no mínimo, eu vou ver lá o ano que ela está, como ela está se portando e tudo mais. E eu faço realmente, eu junto tudo, porque, por exemplo, de acordo com o que ela sente, né? Então, se ela tem por exemplo, vamos supor, ela tem dor de estômago, né? Ela é muito irritada, ela é muito nervosa, ela é muito desatenta. Ela fala para mim assim, ó, ela chega para mim e fala, ai, eu tô morrendo de dor de estômago, eu sou muito ansiosa, eu sou desatenta, eu não sei o quê, nananana, eu tô assim, assado, pronto. Eu falo, então você tem excesso de número 5. Deixa eu dar uma olhada, porque eu tenho excesso de número 5. Deixa eu ver aqui, ou você está no número 5, está com excesso de número 5, ou a gente vai ver o que tem aqui para a gente poder resolver. Provavelmente as pessoas não precisam nem saber exatamente qual tipo de terapia que você está usando, né? São só ferramentas que você usa ali atrás da cabeça só para poder ajudar da melhor forma, né? Exatamente. E assim, eu tenho que dizer que assim, eu sou muito elogiada pelos meus pacientes por isso, sabe? Porque na realidade
às vezes eles já passaram com outros terapeutas, né? E até outro dia eu ouvi, né, de uma paciente minha que ela estava há 6 meses, enfim, com uma outra terapeuta, e ela falou assim, ela mandou para mim uma mensagem, gente, em 20 minutos você respondeu uma coisa que eu estava há 6 meses perguntando, né? Então, não é que assim, gente, não é que eu sei mais, não. É só que eu conecto Você tem mais várias coisas. ferramentas, né? Você tem muitas estratégias de atuação, né? E ferramentas. Isso, exatamente. E eu acredito muito nisso, até o portal de vocês, né? Eu acredito muito nessa questão da integração. Tanto é que eu falo que eu sou uma psicanalista integrativa, né? Não dá para não integrar outras coisas. Eu não sou uma psicanalista tradicional, né? Aquela que você fica assim e você fica falando, entendeu? Não sou. Na verdade, o meu objetivo, inclusive, de verdade, meu objetivo não é que o paciente fique comigo, gente, eu ouço isso e eu fico desesperada. Quando a pessoa fala assim para mim, já faz 10 anos que eu faço terapia com a mesma pessoa. E eu falo, meu Deus. Então, o meu objetivo não é que a pessoa fique comigo 10 anos, não. Meu objetivo é que, assim, ela Você traga, agregue, né? Dê ferramentas para que exatamente, o ela... autoconhecimento e ela vá sozinha e ela resolva aquilo. E se ela precisar de novo, tá? Ela vem, ela resolve, tá? E vai, entendeu? E vai para o mundo. E aí, assim, ela vai e vem outro, e vai e vem outro, entendeu? Porque é assim que funciona o mundo. Não assim ficar, né, aquela dependência, porque daí já vira uma dependência. E daí não é legal, entendeu? Então, sim, eu integro tudo e assim, dependendo da pessoa, eu vejo que ela está precisando de uma coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou, por exemplo, tá? Eu não sou terapeuta floral, mas a minha irmã é. Então, eu acabo, às vezes, passando para ela alguma situação. E aí ela receita, por exemplo, um floral para o meu paciente. Então, eu também introduzo floral. A Larissa também é terapeuta floral. Então, Larissa. Não, e o floral né? ajuda realmente muito, né? Sempre me ajudou muito. Os florais são fantásticos. Fantásticos. Então, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela não está conseguindo sair. Eu também passo muito para os meus clientes. Isso eu acho que acho que isso que faz a gente ser, né? As pessoas fazerem tantos elogios, porque como a gente enxerga de uma forma tão integrada, que a gente conhece tantas ferramentas, não que a gente pratique todas, como você falou, o floral não é uma especialidade sua, mas que você conhece que existe, sabe no que pode ajudar, e aí você passa para a pessoa, né, responsável. Sim, com certeza. E é isso, porque assim, às vezes eu indico também, eu falo, olha, eu sugiro que você faça acupuntura, eu acho que seria muito importante, né? E aí vai procurar uma acupunturista, eu indico, né? Porque assim, né, outro dia mesmo, não é a minha especialidade, mas eu indiquei para uma paciente minha fazer Theta Healing, que é uma outra técnica, né? Então, de acordo com o que eu acredito que ela está precisando, né? Que o paciente está precisando, que o cliente está precisando, eu indico outros profissionais. Porque ela está precisando, é que nem um médico que de repente indica aí uma outra coisa, vai lá fazer uma fisioterapia, né? Ele não faz aquilo, né? Mas ele precisa indicar essa questão. Porque as terapias estão integradas, né? Não tem jeito, a gente vai a terapia aonde integrada, conhece e um pouco além, né? Mas, Priscila, a gente vai precisar encerrar agora. A gente até Tá bom. 10 minutinhos, mas a gente poderia ficar a tarde inteira conversando. Nossa, né? É muito assunto. Também. Muito Isso assunto. que a gente perguntou, olha, que a gente queria perguntar dos portais, dos números repetidos, isso fica para uma próxima. Aí a gente tem gancho para uma próxima. Bom, mas pelo menos hoje a gente conseguiu fazer a live, né? Exatamente. Então, eu queria só deixar então uma mensagem aí para vocês, então para o ano que vem, né, a gente vai, não é a minha especialidade também, mas eu sei que vai ser regido por Mercúrio, que é também um planeta aí da comunicação. Então a gente vai ter que se comunicar bem, né? Trabalhar muito a comunicação, e aí o relacionamento, a família, o trabalho, né?
E também essa coisa do desejo, né? De você ir atrás daquilo que você deseja. Então, deixe as suas crenças, né, que te limitam para trás e sigam, né? E vão atrás daquilo que vocês realmente desejam. Né? Esse é o meu aqui, Perfeito. a minha Perfeito. mensagem. Perfeito, perfeito. Então, que Muito obrigada, viu? Gratidão, agradecer. Priscila. Foi um prazer. Agradecer. Foi muito bom. Muito Muito obrigada, viu, pelo convite e muito obrigada, né, por fazer de novo, porque a gente não conseguiu aquele Claro, dia. não, ele tinha que fazer, não tem jeito, não tinha jeito não, porque, né, Não eu acho tem que é muito jeito. interessante e acho que todo mundo gosta muito. Então, eu queria agradecer você mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, quem esteve na quarta-feira também está de novo, né? Então, acho que foi bem gostoso hoje, acho que por conta das pessoas também estarem envolvidas, né, e participando também bastante. Tá bom? Então, Com bom sábado certeza. para Tudo todos. bem, muito Quem não obrigada. conseguiu pegar desde o Bom começo, final de vai ano. estar lá no perfil da Real 5D e no nosso canal do YouTube também. Que legal. Eu vou passar depois pro pessoal também, né, que pediram que hoje não iam poder assistir, aí eu mando o link para eles. Isso aí. Combinado. Muito obrigada, Tudo de gente. bom. Boa tarde Obrigada, para gente. Bom todos final de aí. semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.